Oi, turma, tudo bom? Hoje é the final class do módulo de Relações Humanas, Ética e Cidadania. The final class, a aula final. O professor bancando poliglota, que não é verdade, tá? Isso é uma falsa informação, para não dizer mentirosa. Pois bem, hoje é nosso 15º encontro desse módulo fantástico, maravilhoso, que houve discussões calorosas no nosso grupo de WhatsApp, porque são assuntos instigantes, né? Que mexem com o nosso íntimo. Por quê, né? Porque a moralidade é que a princípio vai nortear, né, que vai regulamentar as condutas, né, a conduta entre os indivíduos, né, regulamentar o convívio na sociedade. A moralidade vem muito antes da lei, né? E nós só obedecemos à lei também por conta de que nós temos internalizados princípios morais. E nós vimos que esses princípios morais, essa moralidade brasileira, ocidental, né, no caso aqui de todas as Américas e a Europa em geral, é embasada pela moral judaico-cristã, cristã, e isso vem ao longo dos séculos, né? Essa moralidade, ela foi e é perpetrada, né, passada de geração em geração, e que tenta pelo menos conduzir a uma convivência harmônica, né, e pacífica entre nós. Distinguir, né, o que é o bem e o mal, entre o bem e o mal durante toda essa construção histórica ao longo dos séculos, né? No caso, milênios, né, inclusive. E esses princípios morais, eles vão ser estudados por quem? Pela ética. A ética que vai estudar esses princípios morais, distinguir o bem do mal. E nós vimos que o que acalorou nossas discussões dentro do grupo do WhatsApp foi justamente isso, né? Quando nós colocamos em xeque ou discutimos algum princípio, algum valor moral que ao longo dos anos as pessoas tentam relativizar, por exemplo, porque com o passar dos anos nem tudo que era, como eu posso dizer, o que era imoral não vai deixar de ser imoral, como nós demos o exemplo de casamento entre pessoas do mesmo sexo, mas veja que isso ainda há um conflito, né? Principalmente no âmbito religioso, e nós sabemos que dentro do Congresso Nacional e na nossa sociedade existe uma resistência contra esse entendimento, né, do Supremo, e essa aceitação da grande maioria do relacionamento homoafetivo, né, entre pessoas do mesmo sexo. Eu estou citando isso como exemplo. E isso vem porque, antes de tudo, não podemos nem tanto julgar as pessoas por ser homofóbico, é uma pessoa intolerante. Não é bem isso, porque essas pessoas, elas têm muito arraigada esses valores morais, né? Esses princípios morais que foram repassados, principalmente no âmbito religioso, que nós temos
a Bíblia como a base de toda a moralidade, de todos os princípios morais, né? Então, esses princípios morais, a pessoa não abre mão desses princípios, desses valores. Na verdade, são valores. Os valores são princípios que as pessoas não abrem mão. Então, a pessoa tem como um casamento entre pessoas, claro, de pessoas de sexo opostos como um valor, né? Então, o valor é algo que a pessoa não abre mão. Então, gera esse conflito, né? Então, nós podemos perceber que a moralidade, né, a ética, né, no caso, não vai ser sempre, não vai ser imutável. O que eu quero dizer? É que ela nunca poderá ser mudada. Não, ela poderá ser mudada. Principalmente citando o exemplo do divórcio. Até pouco tempo atrás, né, porque para termos históricos, na década de 70, década de 60, né, 50, para termos históricos, isso é muito recente, né? Mulher divorciada sofria preconceito, era algo que não era aceito, porque o casamento perpétuo era um valor para a sociedade, né? Então isso foi mudando, isso foi relativizando. Então veja que a moral a moral ela pode sim ser modificada ao longo do tempo com a mudança de pensamento, de posicionamento, né? Das pessoas, daquela comunidade. Porque a lei, não basta só a lei fazer cumprir, porque o Estado em si, ele não tem o poder de controlar todas as pessoas. Não existe um exército que possa controlar toda a população brasileira. Então, o que norteia, o que faz com que nós cumpramos as leis, com que nós respeitamos o próximo, é justamente os valores morais. Esses princípios morais, a moralidade, né? Agora, voltando aqui para nossas aulas, veja que eu disse para vocês que nós vimos, né, no caso, que a moral ela vai, né, regulamentar esse comportamento, essas relações entre as pessoas, né? O que é certo, o que é errado. Eu digo isso com relação assim, a pessoa ser honesta, ser justa, né? E não enganar o próximo, enfim, estão parecendo quase sinônimos. Mas esses valores éticos, né? Esses valores morais, essa ética, ela vai se reverberar também em outros grupos. Eu disse da ética de um modo geral, agora partindo para o lado particular, ela vai permear diversos grupos, né? Cada grupo vai constituir as suas normas de conduta. Nós vamos ter a ética dos militares, nós vamos ter uma ética dentro das profissões, seja médico, advogado, dentista, professor, não é? E dentro da empresa, que é o que vai nos interessar, vocês como técnicos de segurança do trabalho vão se integrar a uma organização e várias dessas organizações, quando existem, né, empresas que inclusive fazem manuais de normas e condutas, ou seja, esses manuais são um manual de ética, como se portar, como se agir dentro da empresa. Você, enquanto membro daquela empresa, como você deve se portar, como você deve trabalhar dentro da empresa. Então, veja que a ética ela só vai valer quando for internalizada por nós, né? Então, quando você adentra a uma empresa e lá tem um código de ética, né?
pautando sobre comportamento, inclusive tendo penalidades disciplinares, né? Porque nós sabemos também que, voltando aqui para um modo geral, que nós só também cumprimos, não porque nós somos pessoas cheias de virtudes, que nós cumprimos e nós obedecemos valores e os princípios, obedecendo os princípios morais, é porque há sim uma certa punição em relação para quem não cumpre esses princípios, não age de forma moral, né? O principal deles é a rejeição da pessoa dentro daquele grupo. E nós sabemos que, sendo o ser humano um homem social por natureza, não consegue viver só, né? Então, isso é uma penalidade horrível, porque nós sempre precisamos do outro. Então, essa é uma forma de punição. Então, nós iremos cumprir não porque somos pessoas cheias de virtudes, muito pelo contrário, porque nós tememos essa punição. Do mesmo modo vai ser dentro da empresa. Na empresa vai ter lá aquela norma de conduta e você terá que se você quiser permanecer dentro daquele grupo, você terá que cumprir aquelas normas de condutas éticas que estão lá dentro, né? Então, e aquilo ainda, essas normas irão validar, inclusive, a sua dispensa, se por acaso você cometeu uma falta gravíssima, poderá até, inclusive, justificar a sua dispensa por justa causa. Bom, aí como eu disse para vocês, então nós temos nesses vários grupos, né, os seus valores, as suas normas de conduta, né, os seus códigos de ética nos diversos setores da sociedade. E veja que a questão da ética, né, é de extrema e de suma importância dentro da nossa sociedade, como eu disse para vocês, porque ela é uma consciência, né? Ela passa a se transformar numa consciência, porque nós falamos de consciência ética. Veja que, inclusive no Congresso, que é um dos poderes, o poder legislativo, um dos poderes da República, você sempre ouve falar de que deputado ou senador foi para o conselho, sendo investigado no conselho de ética da Câmara, no conselho de ética do Senado, porque é algo que permeia a nossa sociedade e no modo geral e principalmente dentro dos grupos, né? Porque se não fosse a moral, se não fosse esses valores morais que nós temos, a sociedade, a nossa vida seria um caos. Então, perceba também que no Brasil nós estamos vivendo nessa situação que vivemos, com coisas, com acontecimentos que chocam, né, que chocam as pessoas, né, tipo assassinato, esquartejamento de pessoas. Agora deu uma melhorada, graças a Deus, né? Mas um tempo atrás, né, alguns anos atrás, a gente via sempre esses tipos de noticiário. Então era algo que nos chocava, por quê? Vislumbramos o quê? Uma falta de segurança, vislumbramos o caos. E era o que estávamos vivendo. E isso nos causa, inclusive, sequelas mentais. As pessoas começam a ficar perturbadas. Veja que perturbadas e doentes, porque a ética, ela vai trazer uma segurança, inclusive uma segurança mental para você, uma saúde mental para você, porque se você nós temos assim, temos esse padrão de conduta, temos esse padrão de comportamento que deve ser seguido por todos. Então, fulano vai seguir, eu sigo, Beltrano segue, e o todo segue, então te dá um certo conforto, né? E você tem uma certa segurança. Agora, quando você percebe que tudo está saindo fora do controle, isso causa um desespero
E não há nada que frutifique numa situação como essa, seja dentro da empresa, seja dentro de uma escola, e levando para um âmbito macro, até mesmo dentro de um país, o que estava acontecendo. Se você observar bem, pensar, veja que essas nações desenvolvidas, as mais desenvolvidas, eu não digo nos grandes centros urbanos, mas eu falo dos Estados Unidos, Japão, Reino Unido, a Suíça, não naquelas cidades que tem muito imigrantes. Eu digo no total. Ali, o pessoal, aquele povo, o que faz com que eles sejam nações prósperas é justamente a questão dos valores morais, é justamente a ética. Eles pautam a conduta deles dentro da ética. Veja que para um japonês, um crime de corrupção é algo imperdoável. Inclusive, quem o faz não se perdoa, porque aquele princípio é muito arraigado dentro da pessoa, né? Então, já é da cultura deles, né? E todos nós devíamos trazer isso conosco. Esses valores para poder ter um direcionamento e ter um progresso dentro do social, do país de um modo geral, né? Eu digo que assim, eu falei para vocês de cidade, porque Nova York, por exemplo, tem muito imigrante, Miami tem muito imigrante, mas o povo americano, voltando agora para os Estados Unidos, o povo americano em geral, os natos mesmos, eles têm esses padrões, esses valores morais bem arraigados. Agora, os britânicos, na Suíça, no Japão, né? Então, observe que fala assim, porque são países ricos, são países que tem isso, que tem aquilo. Não, não é só isso. Não é só isso. O principal é seguir numa conduta de retidão, ou seja, de comprometimento para com o próximo e para com o social, e saber discernir muito bem o certo do errado, do bem e do mal, tá? E do mesmo modo vai ser dentro de todos os grupos sociais, que seja, por exemplo, nossos governantes, se seguissem o código de ética deles, se a conduta de todos os nossos políticos fossem pautados na ética, poderiam ter certeza de que o social iria espelhar-se nisso. Porque, partindo-se dos três poderes, dos poderes da República, esse exemplo eficaz de conduta ética, o social, com certeza nós iríamos seguir esse mesmo padrão, porque o poder está com eles, né? Então, nós estamos espelhando, a sociedade espelha o que eles nos mostram. Observe que hoje nós temos um conflito entre os três poderes. Pode observar que esse conflito muitas das vezes bate sempre na questão da moralidade, né? Que não, de uma forma, nós não observamos assim de uma forma direta, né? Mas veja que muitos dos questionamentos é sobre o comportamento do presidente da República. O presidente da República fez isso, fez aquilo, ele pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Ou a gente vê também com relação aos ministros do Supremo Tribunal Federal, o ministro fez isso, o ministro fez aquilo, não é? Então, isso vai tudo esbarrar aonde? Na questão da ética. E eu falo ética das questões dos nossos valores morais. Falo, nossa, mas o ministro fulano libertou o político ciclano, mas como que pode? Ele roubou tanto. Por que você faz esse questionamento? Porque para você isso não é justo. Por que isso para você não é justo? Porque você tem como valor
moral, não roubar. E o que é o valor? O valor é algo que você, é um princípio que você não abre mão. Veja que quando entra nesse conflito, olha o que gera, não é verdade? Então, eu espero, porque o vídeo pode ficar muito longo, eu espero que esse bate-papo nosso aqui tenha sido proveitoso, tenha sido bom. Foi um prazer imenso participar com vocês desse módulo. Eu aprendi junto com vocês, porque nós estamos construindo esse conhecimento juntos, sempre, porque eu não sou melhor do que ninguém e vamos ser democráticos, né? É óbvio que nós podemos ter alguma coisa ou outra melhor do que o outro. Cada um veio com um dom divino, né? Que se destaca mais, mas isso não quer dizer que isso não faz você melhor do que o outro, porque o outro também tem um dom que você também não tem. Porque Deus é maravilhoso, é incrível. Então, foi um prazer, nós construímos juntos e eu espero encontrar vocês. Vamos encontrar sim, na próxima semana, numa nova disciplina. E que Deus abençoe todos vocês. Respondam a questionamento lá na plataforma. E um grande beijo. Fiquem com Deus. Fazer como meu aluno disse: deixe seu like, deixe seu like. O outro da outra turma falou assim: professor, você virou youtuber, você tem que pedir para deixar o seu like, deixe seu like. Beijo.